trabalho que a gente vai discutir aqui, que nós vamos apresentar, ele é um trabalho de mestrado da Laura, em que a gente determinou o perfil metabólico de ovelhas em várias categorias. É um trabalho inédito no Brasil e inédito no mundo. Por que inédito no Brasil e inédito no mundo? Porque se você for olhar no mundo inteiro, vamos dizer, os valores de referências metabólicos em ovinos, em qualquer animal, eles não consideram a categoria. Ou, por exemplo, você faz um exame de sangue, aí você olha lá nos valores de referência. A dados hormônios você tem homem, tem mulher, tem criança, até uma certa idade, passada a outra idade, sexo feminino até uma idade, sexo masculino até uma idade. Por que isso? Isso são categorias diferentes. São categorias diferentes. Alguns hormônios, obviamente, muito mais específicos, hormônios sexuais, você tem uma discrepância entre homens e mulheres, entre machos e fêmeas, só que no nosso caso aqui a gente não trabalhou com hormônios, simplesmente com metabólicos, e a gente tinha uma grande dificuldade, porque, por exemplo, um ruminante quando nasce, ele não nasce o que ele é. O ruminante é igual um sapo. O sapo nasce girino e vira sapo. Ou seja, ele nasce nadando, depois não nada mais. Ele perde o equipamento para nadar. O ruminante nasce não ruminante e se transforma num animal ruminante. Nesses momentos da vida de transformação do animal ruminante, essa primeira categoria aqui, muitos efeitos metabólicos acontecem. E se você pegar uma média, até a professora Fernanda mostrou um slide lá dos OPGs, lá, um animal com 5.000 OPG, outro com 50, outro com 100, outro com 300, a média deu 1.200. Ou seja, se você pegar um animal com um valor de referência entre 50 e 80, quem é 50 quem é 80? 50 está normal? Tá, para uma ovelha adulta, sim. Para um cordeiro ele está morrendo de hipoglicemia. Se um cordeiro no início da vida dele tiver uma glicemia de 50 mg por decilitro, ele vai morrer de hipoglicemia. É fato, ele vai morrer. Porque a glicemia dele é próxima de 120. 100, 120. Uma ovelha com glicemia de 50, ela está dentro de uma faixa de normalidade? Sim e não. Por quê? Depende também da característica genética do animal. Então, quando a gente pensou nesse trabalho, nós pensamos, obviamente, em separar esses animais por categorias. Para quê? Porque ao longo da apresentação vocês vão ver que tem várias diferenças entre eles, muito marcantes, não só do ponto de vista nutricional, mas também do ponto de vista da resposta metabólica do animal, o que permite, às vezes, alguém da medicina veterinária pensar num tratamento em função das variações dentro de categoria. Se você pega um cordeiro, em 4, 5 dias de vida, mensura a glicemia, ela está 50, ele está perto de morrer. Se ele já não morreu. A glicemia normal dele é uma glicemia de 100, 110, 120. Por quê? Ele basicamente se alimenta de quê? Açúcar. Basicamente o leite é rico em quê? Lactose. Lactose é um açúcar, é um carboidrato. Então esse animal se mamou e a glicemia dele está baixa, tem alguma coisa errada. Quando ele passa a se tornar um ruminante, esse valor muda, porque ele muda a sua forma de fazer a glicose. Então a constituição bioquímica do plasma sanguíneo, ela retrata, de um modo bastante seguro, a situação metabólica dos animais, o que possibilita avaliar a sua adaptação diante de desafios nutricionais e fisiológicos, também como diagnosticar alguns desequilíbrios de origem metabólica, de origem nutricional, que pode desencadear uma baixa produtividade ou até mesmo a morte. O Leandro falou de toxemia da gestação, cetose na vaca. Nós conseguimos monitorar isso nos animais previamente. Nós conseguimos entender se eu fizer uma mensuração. E hoje nós temos, por exemplo, um aparelho portátil que mede beta-hidroxibutirado. Custa aí uns R$300, a fitinha dele está em torno de uns R$3, R$4. Em 30 segundos, 30 ou 45 segundos, ele dá a resposta direta. Você vai lá na cauda da vaca, tira uma gota de sangue, bota a gotinha ali, mede, e você tem uma resposta para entender ou prevenir um problema que reduz a produtividade ou até mesmo que leve o animal à morte, que aí é a consequência mais grave.
Porém, a interpretação dos valores obtidos no perfil metabólico, ela não é simples, ela é complexa. E isso, indivíduos em todas as fases da vida, pois são vários os mecanismos que controlam os níveis deles no sangue. Então, nós devemos considerar ainda as variações em função de fatores como idade, raça, sexo, estado fisiológico, clima, genética. Ou seja, aqui nós pontuamos um fator, categoria, idade. Nós separamos por idade. Lógico, para a gente conseguir, se a gente conseguisse fazer tudo isso daqui, seria fantástico. Só que eu teria que ter um rebanho de ovelha, um número passando dos 200 mil, para ter uma estatística confiável. Senão ia ter uma estatística que não é confiável. Então, nós fixamos um fator, idade. Por que nós fixamos um fator idade? Porque são as categorias que a gente vai trabalhar. Então, você chega numa fazenda de pequenos ruminantes, de ovelha, você vai ter o cordeiro, você vai ter o borrego, você vai ter a ovelha em gestação, você vai ter a ovelha em lactação, você vai ter a ovelha em mantença. Então, separamos essas categorias para quê? Para isso facilitar a interpretação dos resultados. Atualmente, a gente encontra na literatura, basicamente, isso daqui é a maior referência, e tem aí quase, olhar hoje, já deve ter mais de 3.000 citações. É um livro de bioquímica, Clinical Biochemistry of Domestic Animals, que é o do Caneco, bioquímica dos animais domésticos. Aí se você olha lá na referência dele, ele fala lá, glicemia para ovelha, 50 a 80 miligramas. Tá, que ovelha. Qual a origem desse animal? De onde que esse animal veio? Qual é a idade fisiológica desse animal? Não tem nenhum tipo de informação. Outra informação que falta, quantas amostras foram retiradas para fazer esse valor de referência? Foi um N amostral grande, foi um N amostral pequeno? Você tem um N amostral pequeno, você diminui a confiabilidade. Quando você tem um N amostral grande, você aumenta essa confiabilidade. Então nós basicamente comparamos a esse autor, que é um dos mais citados. Se você entrar, pegar o livro dele, tem online, na internet, ele tem para todas as espécies, até para humano. Apesar de ser para animal, tem até de humano lá dentro, você consegue comparar com humano. E o que a gente precisava? Entender essas mudanças fisiológicas e metabólicas. O Leandro falou, a final de gestação, resposta inflamatória do útero, não inflamatória, eu vou diminuir a resposta, vou aumentar a resposta. Entra a fase de lactação que muda a vida completamente. Não existe uma fase mais complexa em termos de exigência nutricional do que a lactação em qualquer mamífero. A matriz, ou seja, a fêmea, na lactação, ela muda completamente seu status hormonal, seu status metabólico, isso muda radicalmente. De um rato, uma rata, a uma mulher. Não tem diferença. Muda radicalmente. Muda bastante. E os efeitos que a gente precisa entender, os erros que às vezes a gente comete, e comete ainda muito aqui, ó, nesse período. Foi citada a programação fetal, algumas coisas a gente vai falar aqui, mas cada vez mais a gente vem observando que a programação fetal, são experimentos decentes de humanos, né? Principalmente para entender a questão de parte cognitiva nas crianças, tem muito efeito da gestação na cognição de crianças. Então, lógico, a gente não vai ficar aqui muito medindo a parte cognitiva de uma ovelha, de um cordeiro, mas a gente vai medir a parte de desempenho. E principalmente, essa ovelha aqui, gestou, ela tem que lactar. E ela tem que gestar de novo. Se ela gestou e morreu, não tem filhote. E se ela morreu, não tem a próxima gestação. Então é um prejuízo imenso ao sistema de produção. A avaliação do perfil dos animais, bioquímicos dos animais, a gente consegue avaliar a parte nutricional. A nossa ideia foi voltar para a parte nutricional, até porque eu sou mais nutricionista, já que o tipo de dieta fornecida ele pode apresentar efeitos sobre os constituintes do sangue. E além disso, é uma ferramenta auxiliar. É uma ferramenta auxiliar na prevenção de distúrbios metabólicos. Mas fazer análise metabólica custa caro? Sim. Então faz o score corporal, custa zero. Faz o score fecal, custa zero. Faz o score de coxo, custa zero. Se você tiver condições no rebanho mais produtivo, investir nesse mecanismo aqui, vai te dar uma resposta muito mais acurada, muito mais precisa. Então, é uma ferramenta que vai auxiliar. Vou medir o beta-hidroxibutirato, então não vou ter cetose? Claro que vou ter. Mas se eu medir
e der um manejo diferenciado, prévio para esse animal, eu reduzo a incidência dele entrar em cetose clínica ou toxemia clínica. Pode ser que eu reduza também a toxemia subclínica, que é tão maléfica, ou como a cetose é tão maléfica, do que a clínica. Porque quando a gente não vê a subclínica, se a gente não mensurar, a gente não vê. E aí você vai ver na produção ou no desempenho futuro do animal. A clínica você vê, o animal cai, provavelmente vai vir a óbito. Ela te dá uma resposta imediata. O metabólito ele pode apresentar variações da concentração sanguínea devido ao excesso ou deficiência de um determinado nutriente, mas também pode haver inter-relação de nutrientes que pode levar ao erro, se as variações forem analisadas apenas em relação a aumento ou diminuição. Ah, aumentou o colesterol. Ah, então o problema é na gordura da dieta? Não necessariamente. O maior vilão para o aumento de colesterol não chama-se lipídio, chama-se amido, chama-se açúcar. Esse é o maior vilão. Então se eu olho para ele ali e falar, aumentou o colesterol, então o problema é na gordura. Não, não necessariamente. Pode ser, mas na grande maioria dos casos, esses aumentos estão vindo associados ao consumo de dietas hiperamídicas. A maior epidemia de doença no mundo hoje se chama obesidade, o tipo 2, nos seres humanos. E quem é o grande vilão da obesidade do tipo 2? Açúcar. Pão, macarrão, café cheio de açúcar, doces, massas em gerais, ou seja, muitos açúcares como conservantes. E isso tem trazido no mundo inteiro aos seres humanos uma epidemia aí violenta de obesidade. Falando agora dos indicadores do metabolismo energético, para avaliar o metabolismo energético, não vai haver uma variável que eu vou avaliar a glicose, não. Porque tem uma dificuldade de selecionar os indicadores de maneira bastante confiável. Devido ao quê? É um metabolismo, é um efeito de vários efeitos. Ou seja, eu tenho a ingestão, eu tenho a digestão, eu tenho a absorção, aí eu vou ter o metabolismo. Então tem vários efeitos. E o metabolismo que o animal apresenta, ele também está relacionado à ambiência dele. Está quente, calor aqui dentro. Isso descompensa o organismo, faz ele gastar mais energia. Então se eu só meço um metabólito, eu posso ter uma variação, uma interpretação errônea. Então de maneira associativa medir os principais entre eles, dentro daquilo que você quer trabalhar, daquilo que você está pensando, dos componentes da dieta. Se eu estou trabalhando com uma dieta que vai entrar lipídio, inerte, o que eu posso colocar para mensurar? Colesterol, triglicerídeo, lipoproteínas. Vou colocar a glicose? Talvez não, mas talvez sim, vai depender. Por quê? Depende da relação que ela vai ter dos outros carboidratos dos carboidratos que vão constituir a dieta. E aí eu posso fazer uma correlação com uma mensuração gratuita. A ração eu sei o que o animal está comendo, pelo menos espera-se. Pelo menos você saber o que está se dando para o animal comer. O score de coxo, pelo menos me indica quanto que o animal está comendo. Eu tenho uma quantidade que eu ponho. Eu faço um score de coxo, de sobra, eu consigo estimar o consumo. E a condição corporal. Ou seja, ela nunca vai ser uma ferramenta única, exclusiva. Vamos medir metabólitos, vamos resolver o problema da pecuária. Não é isso. Ela é uma ferramenta associativa. Qual a vantagem dela em relação a, por exemplo, um score de condição corporal, um score de condição de coxo, de fezes? Ela é métrica, ela é mensurada. Quando eu falo de score de condição corporal, é uma análise subjetiva, visual ou não, mas ela é subjetiva. Você dá um número de maneira subjetiva. Você não pesa, você não mede. Você vai lá e avalia a condição do estado corporal do animal e dali você dá um número. Tanto que quem já fez a parte de estatística lá com a professora Natasha, ela com certeza falou da estatística não paramétrica. Quando você usa medidas subjetivas, ela é analisada de maneira não paramétrica, porque ela não é métrica. Ela não é métrica. A vantagem de você usar isso daqui é que passa a ser medido, mensurado, é métrico, tem um número que indica o valor. A glicose, como eu falei no início, a glicose no ruminante é bastante contestada, porque ele nasce com um metabolismo para a glicose
e de repente ele muda. A partir do momento em que ele se torna um ruminante propriamente dito, a glicose dele passa a ser por gliconeogênese. Quando a gente está com muita fome, está em jejum por mais de 6 horas, a gente começa a fazer isso daqui. O animal ruminante mesmo, ele faz isso o tempo inteiro para formar isso daqui. Porque a glicose que ele forma lá no rumen, a bactéria come ela todinha. Então a bactéria dá em troca para ele os AGVs. Um deles, o propiônico, é um grande precursor da glicose lá no fígado do animal. Mas quando ele nasce, que ele está na fase de aleitamento ainda, ou ainda não se tornou um animal ruminante, ou seja, que já começou a ruminar propriamente, a glicose dele não é por gliconeogênese, ela é direta. Por quê? O leite cai numa bomasa, a bomasa é intestino delgado, não passa pelo rumen. Então não tem fermentação ruminal. Então os 2, 3 primeiros meses da vida, dependendo aí, se está falando de uma cabra, de uma ovelha ou de uma vaca, o início da vida dele, a glicose é direta, depois ela passa a ser indireta. E aí há uma contestação pelo fato dela ser indireta, porque o animal tem um controle muito rígido. Diferente da gente, né? A glicose é formada direta, ele não, é indireto. E aí isso, se ele não tiver um controle muito rígido, imagina, uma vaca de 500 kg dando 50 litros de leite com hipoglicemia, desmaiava. Uma ovelha de 50 kg de peso vivo, gestando 2 fetos. A glicemia baixa vai desmaiar, porque ela ia perder o controle, então ele tem um controle bastante rígido. Mas tem um outro metabólito, que é a frutosamina, que ela tem uma resposta interessante, porque ela é uma ketoamina, ou seja, é uma ligação, esterificação, junto com a albumina. E aí a gente volta lá na bioquímica, a albumina, o turnover dela, ou seja, a renovação dela é de mais ou menos 30 dias. Então quando você mede a frutosamina, você está medindo a glicose estável aí por pelo menos 2 semanas. Então, eu já saio dessa instabilidade aqui, quando eu meço esse, e passo para esse daqui, eu já tenho uma resposta mais do que estável. Então, aí eu vou optar. Opa, então já tem um metabólito que eu consigo ter uma resposta de maior estabilidade. Aí é o que eu vou escolher. O que eu vou trabalhar? Lógico, eu preciso conhecer a dieta e conhecer também o metabólito. Beta-hidroxibutirato e os ácidos graxos não esterificados são extremamente importantes na fase de gestação. A ovelha e a cabra, diferente da vaca, o problema dela começa bem antes. A vaca, o maior problema dela começa quando ela pare, que é quando ela dá um baita de um balanço energético negativo. A ovelha e a cabra começa isso antes de parir. Lá por volta de 100 dias ela já começa a mudar o seu metabolismo radicalmente. De 0 a 100 dias o feto cresce em torno de 400 gramas. De 100 dias a 150 dias, ou seja, os últimos 50 dias, o feto vai nascer por volta de 3,5 kg, ou seja, em 50 dias ele ganha mais ou menos 3 kg. Isso dá uma mudança violenta no metabolismo da ovelha. Sinais metabólicos, endócrinos, ativam o sistema nervoso central e muda completamente o perfil hormonal e metabólico desse animal. Esses dois aqui são os dois principais que a gente poderia medir se eu estivesse falando de uma ovelha em gestação ou de uma ovelha em lactação, para prevenção do quê? Do balanço energético negativo. Vai haver balanço energético negativo na cabra e na ovelha? Vai. Por mais que você faça, ela vai sempre mobilizar alguma coisa. Agora, ela pode mobilizar isso daqui ou ela pode mobilizar isso daqui. Quando ela mobiliza isso daqui, ela morre. Quando ela mobiliza isso daqui, ela dá um resultado de desempenho da cria, um retorno à atividade cíclica e melhora no sistema de produção fantástico. Mas como que eu consigo entender isso? Mensurando. Esse tem aparelho portátil para medir, que é lá o ganho dinheiro dele, mas é o único que tem destinado a animal, que é o Ketovet. Ele funciona tanto para vaca quanto para pequeno ruminante. O de humano funciona? Funciona também. Se eu não me engano é da Abbott, o de humano. O problema é que eu não sei se eles continuam fabricando. A última vez que eu tentei comprar as fitinhas, estava bastante difícil. E estava muito cara mesmo. Então assim, o Ketovet tem uma solução. Esse daqui seria o melhor para a gente mensurar em termos de balanço energético negativo. O problema é caríssimo a análise desse daqui. E não tem ela prática. Tem que mandar para o laboratório. E o laboratório
Agora até que não, porque até um ou 2 anos atrás, era só uma empresa que vendia o reagente para isso daqui. Se não me engano era Randox, e era em torno de $1.200 para no máximo 100 amostras. Era bem caro. Se você pegar e multiplicar $1.200 com 4, dá uma facada violenta. Então, assim, realmente ele não é tão viável economicamente para se mensurar, mas que ele seria um dos melhores, sim. Esses dois aqui associados previnem bem toxemia na gestação. Cabra e ovelha entra em cetose, sim, no pós-parto ela pode chegar na cetose, sim. Às vezes ela não entra em toxemia da gestação, mas entra em cetose. A ovelha, o Leandro falou, né, a vaca lá, feliz da vida, 3,6, 3,8 de gordura no leite, o produtor do leite está pulando mais de 1 metro de altura. Principalmente aquele que faz queijo, que tem um laticínio, está pulando mais de 2 metros de altura. 3,8 para uma ovelha é zero. Ovelha é de 7 a 14% de gordura no leite. A gente está falando de um animal que os sólidos totais deles beira 20. Da vaca está entre 12, 12,5. Da ovelha beira 20. Proteína da ovelha, em torno de 7. Então é um animal que tem um metabolismo diferente, que vai depositar mais energia para a glândula mamária fazer a gordura do leite. E o colostro da ovelha chega a quase 30% de sólidos. Uma ovelha que normalmente produziria em torno de 7% de gordura no leite, no colostro isso vai para 14, 15. E onde é que é o colostro? Imediatamente ao parto. E elas não vêm na toxemia já? Ou elas já vêm com balanço negativo, meio desestabilizado? Aí entra a fase de maior exigência nutricional. Aí descompensa tudinho. Calma. Deu algum tilt aqui. Calma. Falta mais um, meu filho. Sem estresse. Colesterol. Grande parte dele é de origem exógena. Perdão, grande parte dele é de origem endógena. É proveniente da alimentação, quando é exógena, ou endógena, quando sintetizado pelo fígado, gônados, intestino, glândula adrenal, pele. Ou seja, é um metabólico que varia interessante. Gorduras. O Leandro abordou bem quando ele falou das gorduras. E aí uma coisa que as gorduras vem se tornando hoje, o lipídio hoje vem se tornando, mudou a visão. Eu formei isotecnia em 2001. Quando a gente falava em colocar lipídio na dieta, era para aumento da energia da dieta. Hoje, aumentar a energia da dieta passou a ser uma visão secundária. Por quê? Hoje essa parte terapêutica, nutracêutica do uso do lipídio, principalmente com essa metodologia da programação fetal, deu uma nova visão de como que eu vou usar a gordura. Vou usar a gordura para aumentar a energia da dieta? Ok, lógico, ele mostrou aí bem claramente, lá 3:1. Mas e a reprodução? E a resposta inflamatória do útero? Resposta inflamatória da glândula mamária? Nós temos alguns dados gerados no começo desse ano com gorduras inertes, em que a gente mediu eficiência placentária. Não sei se vocês lembram lógico, tem que lembrar, foi meia hora atrás, que o Leandro falou da programação fetal pré-concepção. É o que nós fizemos aqui. Nós fizemos a programação fetal pré-concepção com a gordura. Então, na estação de monta, a gente deu gordura para o animal. E aí houve uma tendência do resultado mostrar o seguinte: os animais suplementados com os maiores níveis de gordura tiveram maior eficiência placentária. Os animais que tiveram maior eficiência placentária pesaram mais ao desmame. Então, ou seja, se está tirando a gordura lá do final, como ele apresentou um experimento sobre toxemia, e trazendo a gordura para antes da ovelha emprenhar. Isso também tem sido feito nos grandes ruminantes. Outro também indicador de metabolismo energético é o triacilglicerol, erroneamente chamado de triglicerídeo. O nome correto é triacilglicerol. Principal forma de armazenamento de ácidos graxos nos animais. A síntese e a exportação pelo fígado de triglicerídeos em ruminantes ela é complexa. Por que ela é complexa? Por causa disso daqui, ó, as lipoproteínas. Essas três aqui, ó,
são as que transportam do fígado para o sangue. E no ruminante a expressão delas não é tão grande. Essa daqui pega do sangue e leva para o fígado, para ser oxidada. Vulgarmente, o médico fala, colesterol bom, colesterol ruim. Colesterol, isso aqui não tem nada, é uma lipoproteína. Ele tem colesterol na molécula, tá? Mas ele não é um colesterol, ele é uma lipoproteína. Só que, através do uso de dietas com aplicação de gorduras, inertes ou não inertes, mas aí, em cima do que o Leandro falou, do perfil de ácidos graxos, eu mudo isso daqui, ó. Eu altero isso daqui no animal. Então, não necessariamente eu vou precisar sempre usar uma gordura inerte. Caroço de algodão, linhaça, girassol. Ele mostrou aqui vários slides que mostram a diferença dos ácidos, na composição de ácidos graxos. Eles alteram isso daqui, ó. Uma das vantagens de usar lipídio na dieta é tirar amido. Quando eu estou tirando amido, eu estou aumentando isso daqui. Não só em seres humanos, mas em animais, quando essa lipoproteína está alta, diminui a capacidade de resposta inflamatória. Os animais tendem a ter mais problemas inflamatórios. Quando eu aumento essa daqui, a gente tem visto já alguns nomes. Tem uma barata aqui, peraí. Alguém é contra matar barata? Já foi. Terça-feira à noite já rodou. Quem mandou? A gente tem visto nos nossos experimentos aqui, quando correlaciona o valor de HDL com o desempenho, aumentando o desempenho. Mas ela, dá para entender, né? Ela tira o colesterol do sangue e joga para o fígado, para ser oxidado, para virar energia. O animal usar isso metabolicamente. Então as lipoproteínas que eu falei, a LDL transporta do fígado para as células, ou seja, vai para o sangue. A VLDL também, essa daqui cada vez, essa daqui carrega menos lipídio, essa daqui carrega menos lipídio. Essa carrega um pouquinho mais do que essa. Essa daqui não carrega quase nada, porque ela é lotada de lipídio na sua constituição. Essa é muito presente dentro do enterócito intestinal, para fazer a via linfática dos lipídios. Os indicadores do metabolismo proteico. As proteínas do sangue são sintetizadas principalmente no fígado. E aí o animal com toxemia? Onde é que é o problema da toxemia? Não é no fígado? Não é lá que acumula a função de ácido graxo? Olha a bucha aí acontecendo no metabolismo proteico. Ou seja, o animal que começa com uma toxemia subclínica pode já começar a ter uma sobrecarga hepática e que altera o metabolismo das proteínas no organismo. Aí ele começa, além de ter uma movimentação, um gasto energético maior, ele começa a ter uma hipoproteinemia. Por quê? Porque ele está entrando em toxemia subclínica e você não mensurou e você não conseguiu avaliar isso. Ela é relacionada diretamente com o status nutricional, principalmente com os níveis de proteína, vitamina A e a função hepática. Então, ora, se eu estou num animal de risco de desequilíbrio hepático, vamos mensurar a função hepática também. O status proteico ele é determinado através de medida dos níveis de sangue de proteínas, mais comumente, né? Proteínas, albumina, globulinas, ureia, ácido úrico. As proteínas totais, elas são transporte de nutrientes, metabólicos de hormônio, ou seja, as funções que a gente já estudou isso nas bioquímicas passadas. A albumina, ela é a grande proteína esterificadora de lipídio. Basicamente todo que o lipídio gosta dela, ela ajuda a transportar eles no sangue. Então ela é uma proteína que se eu estou mensurando o metabolismo de lipídio no organismo do animal, eu tenho por obrigação mensurar ela. Vocês estão entendendo as correlações que a gente tem que fazer na hora que a gente faz uma avaliação metabólica? O médico não pede por um acaso 3, 4, 5, 6 metabólicos na hora que você vai lá fazer um exame de sangue. Ele está pedindo porque há correlação entre eles. Um só não explica. Se eu começar a correlacionar, eu começo a ter uma explicação mais plausível. A ureia, ela reflete muita atividade microbiana do rumen. Basicamente, a ureia do animal ruminante, aquela que corre na veia dele, corre no sangue dele, é o escape de amônia do rumen. E se eu tenho uma ureia no sangue alto, eu tendo a entender que há um escape grande de amônia do rumen. A amônia que escapa do rumen, ela é um baita de um problema na reprodução, no desempenho energético, pode levar o animal à morte. A ureia, na verdade, a gente fala intoxicação por ureia, o bicho morreu por intoxicação por ureia. Na verdade, não é ureia, é amônia. É porque ele comeu ureia
todo mundo levou comeu ureia e morreu. Na verdade, quem mata é a amônia. A ureia é a forma detoxificada de nós, mamíferos, tirar o nitrogênio do organismo. Pré e pós-parto, relação de carboidratos no rúmen pode alterar também isso daqui. Uma dieta mais acidogênica pode causar um maior escape de amônia do rúmen, por não utilização microbiana no ambiente ruminal. O ácido úrico, ele, assim, na teoria, bem na teoria mesmo, ele reflete 80% do valor dele, quer dizer, a multiplicação microbiana no rúmen. Mas isso é muito teórico. Se a ureia alta reflete perda de amônia no rúmen, um ácido úrico alto refletiria o quê? Uma alta utilização da amônia no ambiente ruminal, porque você está multiplicando bactéria. Às vezes, na hora que você vai correlacionar os dois, não bate. Não bate. Por quê? Há muita variação dessa medida aqui. Tanto quando a gente analisa ela, a estatística dela geralmente não dá normal. A gente faz o teste da normalidade, ela não dá normal. Aí você tem que ir lá dar uma ajustada no dado para ela entrar numa distribuição normal. Porque senão vai dar um CV de 90. E você não tem confiabilidade nenhuma em dizer o resultado desse metabólico. A creatinina, ela é interessante para a gente ver a função renal. Então, uma dieta aí que possa sobrecarregar o fígado também pode sobrecarregar o rim. O rim faz gliconeogênio. Lembra disso? Então, pode ter uma correlação também com o metabolismo energético. Então, medir creatinina é interessante para entender também o metabolismo da glicose no organismo do animal. Os indicadores hepáticos, os três principais para ruminante, a AST, GGT e a fosfatase alcalina. A ALT em ruminante não é bem determinada, então medir não tem função nenhuma, assim, é pouco explicativa. Essas três são as mais explicativas. Qual o objetivo? Como é que está o fígado do animal? A ovelha está com beta-hidroxibutirato alto. Eu fui lá medir beta-hidroxibutirato alto. Se não está alterando elas, o fígado está conseguindo resolver. Agora, se o beta-hidroxi está alto, o NEFA está alto e elas estão alteradas, quer dizer que o fígado está sobrecarregado, podendo entrar num quadro de falência, que é a chamada cirrose. Cirrose não é só por bebida alcoólica, não. A obesidade leva a cirrose. Cirrose nada mais é do que uma inflamação dos hepatócitos. Então a esteatose hepática que a gente mede aí quando faz um ultrassom do fígado da gente, ela grau 1, 2, 3, 3 é cirrose, meu amigo. 3 você está perto de ver ou Deus ou diabo. Você está bem perto de ver um dos dois. Ou os dois ao mesmo tempo, vai saber como é que é você. Então, o fígado gorduroso, que leva o animal a um quadro de esteatose grave, um excesso de amido na dieta, vai alterar essas três enzimas aqui. E aí agora a gente começa a entrar para realmente o que a gente mediu. E a primeira categoria, lógico, é aquela que nasce. Ah, por que você não fez de 0 a 6, de 6 a 12? Se também começar a ficar apegando muitos intervalos, acaba perdendo foco. Então faz um intervalo maior que reflete uma vida diferente, um momento de vida diferente do animal, e começa a trabalhar com mais dados, com mais confiança. O desenvolvimento do animal recém-nascido e ruminante, ele compreende diversas mudanças anatômicas. Lembra lá da anatomia? Quem é meu aluno já me ouviu falar isso desde o 5º período. Não estudar anatomia, não sabe passar em nutrição. E é lógico, o ruminante nasce com rumen sem funcionar nada, pequenininho. Abomaso grandão. Aí de repente o abomaso continua a crescer, mas o rumen dispara. Se eu der alimento sólido para esse animal. Mudanças fisiológicas em função dessa anatomia e, obviamente, mudanças metabólicas em todo o seu trato. E hormonais. Volto a repetir, a gente não mediu, ainda não tivemos financiamento para medir a parte hormonal, que é bem raro. Muito raro. Então aqui está o intervalo de referência que a gente definiu, né, para metabólicos energéticos em ovinos. Um N amostral bastante considerável, um N amostral que dá uma segurança estatística para a gente discutir. Olha aí a variação, 33 a 98, 50 a 80. Ou seja, o animal mais jovem
ultrapassa facilmente esses 80 aqui, ó, da glicose. Olha o colesterol, como é que ele flutua. Triglicerídeos, flutuação também bastante grande. Olha a frutosamina, que é, quando comparo com a glicose, a mais estável. Olha como a mais estável flutua fortemente em relação à glicose. Então, ou seja, se eu medir frutosamina, eu tenho uma confiança maior do que eu medir glicose. Mas por que essa glicose aqui chegou tão baixo? Provavelmente, corregas que a gente colheu sangue, ou seja, animal jovem que emprenhou numa condição corporal não tão boa, jogou lá para baixo. Esse animal aqui, ó, eu afirmo para vocês, está em toxemia subclínica, ou clínica já. E quem desencadeia o start para o organismo mobilizar a gordura é a glicose. Esse animal aqui, ó, está em toxemia. Ou, se for na lactação, pensando já que é uma borrega que já pariu, prenhou com 7 meses e pariu com 12, provavelmente esse animal aqui, se for na lactação, ele já está em cetose. Ela já está em cetose. Então, ou seja, muda as variações. A HDL, a LDL não tem valor de referência, então fica difícil você comparar. Tem alguns experimentos pontuais na literatura, mas como a gente estabeleceu um mecanismo, né, de comparação único, para ter mais citação, para ter uma confiabilidade maior na discussão dos dados, a gente não pode comparar muito. Mas isso aqui a gente tem visto uma alteração bem interessante, principalmente quando a gente coloca lipídio na dieta. E responde muito bem. Quando a gente coloca lipídio na dieta de um animal jovem, principalmente lipídios mais insaturados, contendo mais ômega 3 na sua composição, as respostas sobre a HDL são bem interessantes. São muito interessantes. O Leandro comentou dessa questão da resposta inflamatória. Nós fizemos um experimento há um tempo atrás com gordura inerte, só que era uma gordura inerte rica em ômega 6, caroço de algodão, que tem um teor de ômega 6 relativamente não tão baixo, e uma dieta com amido. E aí que era controle? O que aconteceu? As ovelhas que tinham muito ômega 6 na dieta, elas começaram, ao parir, a ter metrite, mamite e pneumonia. Desencadeou pneumonia e mamite em praticamente todas aquelas tratadas com essa gordura, com esse perfil que o Leandro conversou aqui anteriormente. Porque nós víamos fazendo ela no pré-parto. E na hora que o animal precisou responder, ele não deu conta. Nós mexemos errado na relação da gordura, das formas de gordura. Por incrível que pareça, o amido foi o que deu a melhor resposta. E quando a gente esperava que ele desse a pior resposta. Agora, para desempenho, ganhou peso pra caramba quando entrou as gorduras. O metabólico proteico aqui já, para os animais, de 0 a 12, praticamente todos eles variaram bastante. A creatinina ela é bem estável, então assim, não teve... Até jogou um pouco para baixo alguns valores aqui, mas tem dados de animal aqui que são com animais confinados, então a gente também tem uma relação com a liberação de creatinina. Mas as proteínas também é uma variação bem interessante, ureia, albumina. Então, ou seja, mostra que a referência internacional mais usada não condiz com os nossos dados. E isso a gente tem que tomar cuidado na hora de avaliar os nossos animais. Aqui o perfil metabólico de ovinos jovens, também para as enzimas. Olha a variação. As enzimas hepáticas dos nossos animais mudam. Por quê? Como a característica do ovino de clima temperado, de clima tropical, ele tem mais gordura intracavitária e são as de rápida mobilização. Se você pega um ovino de origem europeia, um animal de origem de clima tropical, essa deposição é menor em relação aos de clima tropical. Aqui também os dados referenciais de ovinos jovens destoam daqueles resultados da literatura internacional. Efeitos sobre a reposição, a gente tem que começar a pensar no futuro, não no presente. Sistemas de criação, taxas metabólicas, ou seja, vai variar de acordo com o sistema, vai se intensificar mais, vai ter maior amplitude de variação. Torna-se fundamental o emprego de valores de referência obtidos em sistemas nacionais e de preferência
monta isso na sua fazenda. Monta isso na fazenda que você assiste. Eu te garanto, perder duas ovelhas por toxemia é muito mais caro do que investir nisso daqui. Perder uma vaca de 10, 12, 13, 15 mil litros de leite numa lactação, você tem recurso para gastar com esse animal que você perdeu para fazer tudo isso daqui. Não é custo, é investimento. Tem que mudar a forma de pensar. Ah, mas onde é que eu vou analisar? Tem tanta clínica veterinária hoje aí fazendo isso. Hoje isso não é mais um tabu para a gente. Então tem muita clínica veterinária que o equipamento que lê em humano, lê em animal também. Volta, com calma. É sexta-feira à noite, mas calma. Agora aqui nós já estamos falando de acima de 12 meses. Aqueles são realmente... Aqui só tem ruminante. Na anterior tinha não ruminante. Agora só tem ruminante, porém não está nem em gestação nem em lactação. As amplitudes de variações já começam a diminuir. Porque o metabolismo dele é o que? Menos intenso. Então as amplitudes de variação aqui, só no caso aqui a frutosamina que mostrou provavelmente animais aqui recebendo alta dieta com alta concentração de amido, mostrou-se um pouco mais elevada. Mas de maneira geral ela se tornou mais estável. Ou seja, reflete mais o que a tabela internacional mostra. Ou seja, provavelmente as tabelas internacionais, a maioria dos valores de referência, são de animais com essas categorias aqui. As variações já bem menores. A ureia, aqui ficou 62% acima do limite superior, mas ela é muito relacionada à dieta do animal. Então tem que tomar um cuidado também na hora de avaliar. Estou dando muito nitrogênio não proteico na dieta. Está desregulado os carboidratos fermentescíveis no rumen, entre os fibrosos e os não fibrosos, pode alterar o metabolismo da ureia. As enzimas hepáticas, já mais estáveis. Ou seja, um animal que está menos desafiado, a literatura consegue me responder melhor. E os animais mais desafiados? Já começa a ter o quê? Nas gestantes. Hoje, é uma ferramenta interessante para a gente pensar na programação. O terço final da gestação ela apresenta intensas alterações metabólicas, que é quando ocorre o maior crescimento do feto, desenvolvimento de glândula mamária, aumento da exigência nutricional do animal. Uma ovelha, ela chega a ter, de 0 a 100, e a partir de 100 dias, um aumento de 175% na exigência nutricional dela. Isso ainda gestante. Ainda vai vir a lactação, que é mais uma porrada em cima dela, metabolicamente falando. Calma. Nas últimas semanas, o feto cresce demais e começa a aumentar o metabolismo energético, aumenta o consumo de oxigênio. Os órgãos, como o fígado, o intestino, começam a puxar oxigênio para as reações metabólicas que precisam ocorrer nele. E o feto está multiplicando, só multiplicando. O suplemento energético de feto e placenta consiste praticamente de glicose lactada, consumindo até 70% da produção de glicose materna. Então dá para eu comparar a glicemia de uma ovelha em final de gestação com um cordeiro? Ou uma ovelha em mantença? Impossível. Ela vai ter uma glicemia mais baixa. Porque olha o que está chupando dela aqui, ó, 70%. Isso daqui está sendo derivado para o feto. É óbvio que ela vai ter uma diferenciação fisiológica para o animal. Então, o aumento do desenvolvimento do feto, consequência de expansão uterina, aí já vem o problema da ovelha, que na vaca a gente não vê. Que o útero, quando expande, principalmente em gestação dupla e tripla, o que acontece? Empurra o rumen e fala para o rumen, meu amigo, você não vai encher. Aí, se você não fizer uma mudança no perfil da dieta, na relação entre os carboidratos fibrosos e não fibrosos, não vai atender a exigência desse animal. E aí vai ter que começar a ter déficit energético no animal. Aqui o intervalo metabólico energético, né, para ovelhas em gestação, a variação já começa a ter um pouquinho maior de amplitude em relação quando a gente compara ao animal não gestante. Aqui, esse daqui ele não deu normalidade, então por isso que eu tenho que fazer um dado paramétrico dele, teve que mudar ele porque não deu uma normalidade. Esses que estão com asterisco aqui não deram a distribuição normal, então eu tenho que fazer uma mudançazinha.
Se a gente for olhar para trás, isso daqui está bastante alterado em relação, principalmente ao animal em mantença. Isso aqui foi um experimento feito aqui em Uberlândia, se eu não me engano. Esse foi o da... Ou foi a Érica ou foi a Marina. Uma trabalhou com borrega, outra trabalhou com ovelha. O experimento das duas era iguaizinho, só mudava a categoria. E um dado interessante que a gente obteve foi: o score corporal, obviamente, despencou no final da gestação, que o animal começou a perder peso, porque elas estavam 100% a pasto, somente suplementada. Ainda deu um baita de um veranico em janeiro, nesse ano. Acabou o pasto, foi um desespero. Só que o que aconteceu? Olha o beta-hidroxibutirato. Pela citação de Caneco, ele foi 23% acima do limite superior, ou seja, de acordo com o Caneco, essas ovelhas estavam, essas borregas no caso, estavam em toxemia da gestação, mas elas não estavam. Segundo a análise metabólica da referência internacional, elas estavam em toxemia, pelo número. Mas a gente acompanhou os animais, mediu o corpo cetônico na urina, fizemos outras mensurações e os nossos animais não estavam em toxemia. Por quê? O valor que o Caneco coloca, na sua grande maioria, é para animal de clima temperado. Os nossos animais mobilizam mais gordura porque tem mais gordura intracavitária. Então o metabolismo da gordura no organismo dele vai ser diferente. Vai ser diferente. Zebuínos e taurinos, tem diferença? Sim, tem diferença. Na exigência, tem diferença em vários aspectos metabólicos. Então, quando a gente traz também um dado que usa dados somente nacionais, então eu posso dizer para vocês que esses valores que nós temos gerados aqui, eles são mais confiáveis do que a literatura. Eles são melhores? Não. É porque eles só refletem a nossa produção, as nossas condições. Aqui faz 40 graus. Na Europa até algum lugar pode fazer, mas também no inverno pode chegar a menos 40. Aqui não chega a menos 40. Então tem diferença na ambiência dos animais. Aqui foi o mesmo experimento, aí quando a gente passou para a ovelha, a diferença foi menor. Mas por que em borrega foi maior e em ovelha foi menor? Porque borrega ainda está crescendo. Borrega, além de estar gestante, no caso aqui do experimento, além dela estar gestante, ela estava crescendo. Então ela ainda tinha mais um desafio nutricional, que era crescer. Se eu causo uma toxemia nesse animal aqui, a melhor opção que você tem, se ela não morrer, é matar. A melhor opção que você tem, zootecnicamente falando, sobre esse animal aqui, ó, se ela não morrer, é matar ela, descartar ela do rebanho. Porque ela vai ter uma chance de mais de 50%, chegando a 70%, de repetir toxemia na outra gestação, mesmo que você faça o manejo correto. O que o Juliano falou da gestação materna, no início da vida da criança, acabou. Se a mãe engordou muito na gestação, isso vai ficar uma memória metabólica no organismo desse feto. E aí, como ele falou, se houver essa reposição de peso no início da vida, aí que acabou de vez, aí a chance passa a ser realidade. O que era um pouco de chance antes passa a ser realidade. Está provado também em ovinos. O experimento da professora Gerasev, lá de Lavras, hoje ela está na UFMG, não é UFMG de Belo Horizonte não, na outra. Montes Claros. A tese de doutorado dela mostrou esse efeito aqui da ovelha que sofreu restrição, a consequência na realimentação fetal, na realimentação pós-natal. Foi desesperador. Aqui o intervalo de referência proteico, também já apresentando umas variações talvez não tão grandes, os proteicos são mais estáveis, à exceção desse daqui. Esses dois aqui são bastante bagunçados. Então aqui você tem alguma referência aqui falando de zero. E como é que você mede um metabólico para ele dar zero? Se ele deu zero, ele não existe. Então como é que o cara coloca um intervalo de confiança de referência de 0 a 1.9? Ou seja, de nada a alguma coisa. Assim, a gente tem que parar para refletir também. Aqui as enzimas hepáticas, já começa a haver alterações bem interessantes, principalmente nos limites um pouco mais, algumas mais inferiores, a outras, essa daqui no caso superior, essas duas aqui mais inferiores, ou seja, mais uma vez,
mostrando, por exemplo, que o GGT, valores superiores, 100% superiores, estão definidos por Kaneko. Já as duas outras, tanto a AST quanto a fosfatase, a maior diferença foi nos valores mais baixos. Ou seja, o fígado dos nossos animais responde de maneira diferente. E isso responde bastante diferente. E agora entrando para a última parte, que é a mais complicada da vida. Aí, aqui, iguala todo mundo. Vaca, ovelha, mulher. Ou seja, por quê? Só que a diferença do pequeno ruminante, que se ele já vier com um manejo um pouco inadequado, eu não consigo... A vaca ainda tem lá um período de transição, que eu consigo segurar alguma coisa. A ovelha não. Eu não tenho opção. Ou eu faço, ou vai dar ruim na lactação. Então o período periparto ele se caracteriza como uma das fases mais críticas no ciclo produtivo das ovelhas, pois é quando, aí diferente da vaca, ela começa a apresentar uma insuficiência de ingestão 50 dias antes do parto. A vaca é mais pós-parto. Tem pré-parto, mas mais significativamente no pós-parto, para atender às necessidades. Consequentemente, os distúrbios, os distúrbios metabólicos podem ocorrer causando redução na produção de leite, menor ganho, peso do cordeiro, taxa de mortalidade lá em cima, fêmea que não reproduz depois, fêmea que vai ter problema lá na frente, ou seja, a lactação ela pode ser completamente destruída pela um erro simples. Então, por exemplo, uma das coisas que falta muito na ovinocultura é fazer o diagnóstico de gestação. Diferente da vaca, a que você vai lá, enfia a mão nela, palpa o útero dela lá, dá o beliscão, tá prenha. Tá prenha? Tá prenha, ótimo. Vaca 99%, um feto. Esses bichos aqui não. Então, na hora que a gente faz um ultrassom, tá prenha, beleza. Informação importante. Quantos? Essa é a mais importante. Porque aí você tem aí, muitas das vezes, uma dupla, tripla gestação, até 60% de aumento de exigência. O que a vaca não vai ter. E a restrição física que a ovelha e a cabra tem, a vaca não vai ter. Então o manejo é diferente. Vaca é vaca, ovelha é ovelha, cabra é cabra, tem coisas que a gente precisa entender algumas diferenças, algumas nuances na fisiologia desses animais. Esses problemas podem ser evitados, lógico, analisando o perfil metabólico, análise sistemática a partir de 100 dias. O NRC, se você for pegar lá, ele fala 120. Se você for fazer com 120, vai dar errado. Começa com 100. Por que o NRC fala 120? Porque o NRC, geralmente, são ovelhas de clima temperado. Nos nossos animais, comece aos 100 dias até mais ou menos 45 dias pós-parto, que é ali o período que você vai ter o pico de produção de leite da ovelha, a involução uterina. Aí, se você quiser mexer com a parte de hormônios da reprodução, então equivale a esses dias. Então, o pré-parto de ovelhas e cabras é de 95 dias. O dobro da vaca. O pré-parto de ovelhas e cabras é o dobro. O periparto, que vai do momento lá dos 100 dias aos 45 dias pós-parto, é o dobro da vaca. Então nós temos um manejo diferente nesses animais. Aqui os intervalos de confiança, olha a frutosamina mais uma vez. Ela está aqui refletindo a glicose dos animais. Olha a glicose desse animal. Kaneko, tem um estudo, um estudo dentro do livro dele que fala de 52 a 76. Mas a referência de colesterol aqui dele não é semelhante ao que a gente encontra na nossa literatura. Então, muda isso daqui nos animais. Olha a frutosamina aqui. Por que a gente não fez glicose na lactação? Não tinha N suficiente. Nosso N era de 30 animais, 70 animais. Então, para não fazer besteira, é melhor não fazer. Olha os valores da frutosamina. O que acontece na lactação? Dispara a necessidade de glicose aonde? Glândula mamária. Faz leite de 3 coisas, né? Água, glicose e conforto. Mesma coisa também para a ovelha, só que no caso da ovelha, ela tem que puxar mais. Então, olha como é que disparou a frutosamina desse animal. A ureia aqui flutuando. Por que flutuou bastante essa ureia? Porque o animal está vindo de uma dieta em que você vai ter que aumentar ainda mais a presença de grãos nela. Então você tem uma alteração no metabolismo do ambiente ruminal.
Então eu tenho que usar estratégias nutricionais para que eu diminua a possibilidade de uma acidose. Gordura inerte. Eu tiro amido da gordura inerte. Por quê? Fazer ração é brincadeira de tirar e pôr. Se eu coloco um energético, eu tenho que tirar um energético. Senão eu nunca vou fechar a proteína. Então se eu tirei um energético, eu vou ter que colocar um outro energético equivalente a ele. Então, eu poderia tirar uma boa concentração de amido? Sim, poderia. Poderia pensar numa estratégia como o Leandro falou? Poderia. Vai ter resposta na ovelha? Igualzinho igualzinho não, mas muito semelhante na vaca. As enzimas hepáticas também, variações, de novo a GGT, ó, no máximo. As outras, um pouquinho mais aqui para o mínimo, aqui um pouquinho abaixo dos valores de referência internacionais. Aqui a gente vê o valor máximo nosso em relação aos estudos exteriores, aqui já menores, ou seja, o metabolismo hepático dos nossos animais é diferente. Não podemos achar que é tudo igual. Precisamos focar na nossa produção. Ainda usamos muita referência internacional. Ok, nada contra. Mas se a gente começar a ter dados nacionais que mostrem isso daqui pra gente, se torna mais confiável e mais acurado. Como as considerações finais, dentro do tempo, variação entre categorias. Mostra nos nossos dados que varia entre categorias e varia com a referência principal. Principal consideração que nós temos que fazer dos valores de referência entre metabólicos. Prevenção. Tudo que passa a ser curativo é caro e muitas das vezes perde função. Por que perde função? Porque o animal morre. Tudo que a gente parte preventivamente, isso não é custo, isso é investimento. Passa a ser custo quando o animal fica doente. Porque aí você tem que contratar uma assistência profissional, você tem que gastar medicamentos, o animal para de produzir e você não tem a garantia em dadas situações que esse animal vai sobreviver. Ou que ele sobreviva e volte à capacidade produtiva. Você não tem mais nenhuma garantia disso daí. Lógico, dependendo do desafio que ocorreu no animal. Aumento na vida produtiva e reprodutiva, ou seja, você deixa de começar a perder animais que poderiam te dar mais 2, 3 lactações e ela foi descartada como borrega, porque a bicha praticamente morreu de toxemia, virou um palito, escolhe um. Essa borrega, quando ela se tornar ovelha, ela vai ter todas as consequências negativas dessa alteração metabólica. Então ela, produtivamente, o sistema ela vai deixar de existir. Por isso que eu falei para vocês, uma borrega que sofreu uma gestação mal planejada, zootecnicamente, em termos de valor, descarta ela do rebanho. Ela não vai se pagar, porque ela vai aumentar o custo de aluguel dela dentro do sistema de produção. E aí vem a programação fetal. A gente precisa entender os dados metabólicos, porque ela é muito influência, ela é muito entendida através da parte metabólica dos animais. Se eu não entendo o metabolismo, como é que eu vou fazer para entender a programação fetal? Como que eu vou programar o meu animal? Lógico, aqui a gente está falando também da parte biomolecular, hormonal, uma série de outros fatores. Mas os metabólicos também são extremamente importantes. Vou seguir dentro do tempo. Obrigado, gente. Agradecemos ao professor Gilberto pela excelente palestra e agora nós convidamos ele para se juntar ao Dr. Leandro Greco e à professora Simone Pedro da Silva para fazer agora o debate. A professora Simone é zootecnista, formada pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em zootecnia pela mesma instituição e doutora em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente, ela é professora na Universidade Federal de Berlândia e ministra as disciplinas de nutrição animal e nutrição de ruminantes para a medicina veterinária.